Olá, eu sou Dario Venceslau, professor de Legislação de Trânsito há 16 anos. Estou iniciando um curso completo sobre legislação de trânsito voltado para concursos, com ênfase nas principais provas do país, em especial a da PRF. Esse curso eu vou chamar de Legislação até os Ossos. Nós vamos desmembrar, desossar artigo por artigo do CTB, além de todas as resoluções cobradas no último edital da PRF e mais as suas alterações. E também as resoluções novas que podem ser cobradas no próximo concurso. Além, claro, não vamos deixar de ver todas as alterações recentes do CTB. Então, agora começa o nosso curso sobre a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o nosso querido e glorioso Código de Trânsito Brasileiro. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os 4 primeiros artigos do CTB, que são as disposições preliminares. Uma parte importantíssima do Código, apesar de breve, mas importantíssima para que a gente possa entender todo o conteúdo do curso, todo o Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções, inclusive as resoluções do CONTRAN que regulamentam o Código de Trânsito Brasileiro. E nessa primeira aula vocês já vão perceber como que será a dinâmica do nosso curso, artigo por artigo, termo por termo, expressão por expressão, tudo aquilo que a gente precisa entender, tudo que houver alguma explicação, nós vamos parar sem pressa, pausadamente, porque nós vamos terminar esse curso entendendo todo o Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 1º do Código, o Código abre dizendo o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse Código. O Código de qualquer natureza. Quais seriam as naturezas do trânsito? Seria o trânsito feito por pessoas, o trânsito feito por veículos e o trânsito feito por animais. Então, toda forma de trânsito nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Então, de cara, a gente já precisa entender que o código só tem efeito legal, o código só poderá ser aplicado na via aberta à circulação, dentro do pátio de uma empresa, dentro de uma garagem, dentro de um sítio, dentro de um local privado. O código não tem poder legal em relação à sua aplicabilidade, porque ele só rege o trânsito se a via for aberta à circulação. Quando nós estudarmos sobre os delitos de trânsito, sobre crimes, a gente vai perceber que existem crimes previstos fora da via aberta à circulação, mas de um modo geral, o código só se aplica na via aberta à circulação. E o parágrafo 1º diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Ah, agora fez sentido. As pessoas, os veículos e os animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Considera-se trânsito a utilização das vias. As vias estão destacadas porque daqui a pouco nós vamos ver sobre todas as partes da via, por pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupos, o que isso significa? Se uma pessoa estiver sozinho, isolado na via, ainda assim isso é considerado trânsito. Então, ainda assim, esse trânsito será regido
pelo código. Um condutor, um pedestre, ele não pode achar que por estar isolado em uma via, ele não tem a obrigação de estar sob as ordens, as regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro. Esse conduzidos ou não é referente aos animais e referente a um veículo estacionado, por exemplo, para fins de circulação, parada e estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, a partir de hoje, você não vai mais achar que trânsito é engarrafamento ou os veículos em movimento. Um veículo parado no sinal, um veículo estacionado numa via ou um veículo imobilizado em operação de carga ou descarga, tudo isso é considerado trânsito. A gente não pode confundir isso e achar de um modo, de uma maneira de senso comum, de que trânsito é só a movimentação dos veículos. Aí vem a definição de via. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. E nós vamos, etapa por etapa, ver o que cada um desses pontos significa. Pista é parte da via normalmente utilizada para circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. A pista, ela se divide entre pista de rolamento, que seria a parte da via destinada ao trânsito de veículos, ciclovia, que seria a pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum, e a ciclofaixa, que é parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Então, a pista de rolamento, como diria o grande Leandro Macedo, é onde os pneus rolam, é por onde os veículos transitam. A ciclovia é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, então ela é separada da pista. Ela é separada da pista de rolamento. Ela é fora, porque ela é separada fisicamente do tráfego comum. E a ciclofaixa é parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos. Dentro da pista de rolamento é pintada uma linha vermelha delimitando o espaço da bicicleta. Então, se estiver fora da rua, é ciclovia. Se estiver dentro da rua, é ciclofaixa. Calçada é parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. O que seria um mobiliário urbano? Ponto de ônibus, banca de jornal, caixa de correio, lixeira, banco para você sentar, orelhão. Esses são os mobiliários urbanos. Lembrando que a calçada normalmente é separada, é segregada e em nível diferente da pista. Por isso a calçada geralmente ela é mais alta. E o acostamento é parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Essa é a definição de acostamento. Na calçada, a gente ainda tem uma parte da calçada que é chamada de passeio.
Passeio é parte da calçada ou da pista de rolamento. Nesse último caso, se for na pista de rolamento, é separada por pintura ou elemento físico separador. Livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e excepcionalmente de ciclistas. De um modo geral, a gente diz que a calçada, ela é onde está as placas, os postes, as árvores, a banca de jornal, a lixeira, a caixa de correios, e o passeio é parte dessa calçada em que a gente usa para transitar, em que o pedestre usa para circular. Por isso, o passeio deve ser livre de interferências, porque é destinada à circulação exclusiva de pedestres. A ilha é obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção, a parte do meio de uma rotatória, por exemplo, se ela for alta, se ela for um obstáculo físico, ela é chamada de ilha. E a última definição do que é via: canteiro central é um obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, que seriam canteiros fictícios. Voltando no parágrafo 1º do artigo 1º, a gente leu: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada e estacionamento. Então, a gente vai ver qual é a diferença de parada e estacionamento. O que o código define como parada? Parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Só é parada enquanto houver embarque ou desembarque de passageiros. E a gente não pode achar que estacionamento é desligar o veículo ou descer do veículo. Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Você imobilizou o veículo no local, não houve embarque ou desembarque, você permaneceu dentro do veículo, o veículo ficou ligado, mas você estava estacionado, porque só é considerado parada o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Passou disso, é estacionamento. O parágrafo 2º do artigo 1º vai dizer que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Os órgãos e entidades componentes, parágrafo 3º, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. E aí, um ponto importantíssimo desse parágrafo: o que significa responder objetivamente? É a responsabilidade advinda da prática de um ilícito ou de uma violação ao direito de outra pessoa, mas que, para ser provada e questionada, independe da aferição de culpa ou dolo. O que a gente precisa pensar sobre isso? Se há um crime baseado numa ação,
essa responsabilidade é objetiva. Se há um crime ou um dano causado pela omissão, essa responsabilidade é subjetiva. Mas no Código de Trânsito, no CTB, o parágrafo 3º deixa claro: a responsabilidade ela é sempre objetiva, mesmo em caso, em virtude de ação, de omissão ou erro, na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Você tem um órgão de trânsito fazendo uma obra na via e essa obra prejudica alguém ou causa um acidente, causa algum dano a alguém. Isso seria uma ação que causou ali um problema ao usuário da via. A omissão seria, por exemplo, uma via sem placa, uma via esburacada, que o órgão deixa de cumprir a sua obrigação e por isso o usuário da via sofre ali um acidente, sofre algum dano. Ou erro, o órgão faz um viaduto e daqui 3 anos, por um problema de engenharia, esse viaduto cai. Então, seja por ação, por omissão ou por erro, a competência, a responsabilidade dos órgãos, ela é sempre objetiva. O parágrafo 4º foi vetado e o parágrafo 5º diz: os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, tudo que se faz daqui para frente, tudo que será feito, tudo que será escrito, tudo que será regulamentado no CTB tem como função principal, tem como prioridade a defesa da vida e nela, logicamente, incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. O artigo 2º, ele traz uma definição meio genérica do que são vias. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Então, toda a parte do chão, toda a parte terrestre que é usada por uma pessoa, por um veículo ou por um animal para transitar é considerado via terrestre. E esse parágrafo único é da Lei de 2015, redação dada pela Lei 13.146 de 2015. Isso é um parágrafo muito importante para qualquer concurso, para qualquer prova. Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, condomínio, vias internas de um condomínio, a areia das praias abertas à circulação e as áreas de estacionamento de shopping, mercado, teatro, locais privados de uso coletivo são considerados vias terrestres e desde 2015 pode haver fiscalização nesses locais e o código passou a reger o trânsito nesses locais. Artigo 3º. As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. E o artigo 4º.
Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desse código são os constantes no anexo 1. Toda aquela definição de parada, estacionamento, via, pista, ciclovia, ciclofaixa é tirada do anexo 1 do CTB. Então, essa foi a primeira aula do nosso curso Legislação até os Ossos. Eu espero que daqui para frente a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes. Eu espero que nossas aulas possam ajudar vocês a se prepararem melhor para fazer uma ótima prova, seja da Polícia Rodoviária Federal, seja do Detran, seja para o DENIT, seja para qualquer prova que exija o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito e as resoluções do CONTRAN. Eu agradeço muito a atenção, muito obrigado, até a próxima, um abraço e tchau.